Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Meu nome é Felipe Costa e nessa aula a gente vai ver os principais componentes que serão usados no nosso projeto. E o primeiro componente da qual a gente vai falar agora é o Arduino, que é o nosso componente mais importante. É o coração da nossa estação de medição. O Arduino ele vai ser responsável por receber os dados do nosso sensor de medição, processar esses dados e exibir eles na nossa tela. E se o Arduino era o nosso coração do nosso projeto, o nosso segundo componente, que é a protoboard, seria como a nossa extensão de mãos e pernas. A protoboard ou breadboard é uma placa na qual contém vários furos interligados, onde você pode estar conectando vários circuitos de maneira não permanente, de maneira temporária. E esses circuitos conectados não vão necessitar de solda. É uma maneira muito prática da gente estar juntando o nosso projeto e testando novos componentes de maneira segura e fácil. E como ela também é reutilizável, isso facilita a nossa debugação do nosso projeto e prototipagem, deixando todo esse processo bem mais fácil de acontecer. E o nosso terceiro componente é um jumper. Um jumper em eletrônica, ele é um pequeno fio condutor que vai ser usado para poder restabelecer conexões temporárias entre um circuito ou outro. O nosso jumper no nosso projeto ele vai ser usado diretamente na nossa protoboard, que vai permitir que a gente faça uma conexão rápida, temporária, flexível e assim a gente consegue dar andamento ligando ali os nossos componentes. E o nosso quarto componente serão os resistores. Um resistor, assim como o próprio nome diz, ele é feito para resistir a uma tensão elétrica. Ele vai estar sendo usado para poder limitar e controlar essa tensão elétrica, vai passar pelos circuitos. E ele acaba convertendo energia elétrica em energia térmica e deixando passar somente aquela tensão que a gente quer. E é muito importante, pois como a gente está mexendo com circuitos, se não houver esse controle minucioso, aí a gente pode acabar queimando algumas peças e não é isso que a gente quer. Um resistor ele é sempre classificado pelo seu teor de resistência, que é dado em ohms. Enquanto mais ohms você tem, mais resistência esse resistor oferece. E no nosso caso, a gente vai estar usando dois resistores, um de 220 ohms e o outro de 10.000 ohms. E por que utilizar essa peça no nosso projeto? Por exemplo, no nosso display. Geralmente, os displays de LCD, eles precisam de uma corrente específica para poder funcionar bem, corretamente, sem dar nenhum problema. E então a gente vai usar isso para poder limitar essa corrente. Sem contar também que cada display tem o seu próprio nível de tensão recomendado. E usando o nosso resistor com outros componentes de ajuste, a gente consegue controlar essa tensão juntamente com a corrente e manter ali o nosso componente funcionando da melhor forma e com a melhor garantia ali para evitar que ele queime ou sofra algum dano durante o projeto. Também ele é muito importante para o nosso sensor de umidade. Alguns sensores aqui eles vão ter uma sensibilidade muito maior a cargas excessivas de corrente. Então a gente vai mantendo ele ali pelos mesmos motivos, para não sofrer uma sobrecarga e que é uma peça muito sensível. A gente também vai acabar utilizando esse resistor pelo motivo de divisor de tensão. Em alguns projetos de circuitos, o nosso sensor ali vai estar sendo usado como, por exemplo, encadeado com vários outros circuitos e vários outros componentes. E o nosso resistor vai estar ajudando a limitar também a saída do nosso sensor, para que o próximo componente não seja muito afetado. E o nosso quinto componente é uma tela de display LCD 16x2. Esse tipo de display 16x2 significa que ele tem 16 colunas por 2 linhas, o que vai estar totalizando a possibilidade de estar exibindo 32 caracteres. E cada caractere desse é formado por uma matriz de pontos que vai ser ativado e desativado e no final ele vai estar formando assim uma imagem para a gente de uma letra, um número, o que tiver que ser mostrado. Uma das grandes vantagens de estar utilizando esse tipo de display é que ele é muito compatível com vários tipos de controladores, o que acaba facilitando o nosso uso assim dele.
Além de que ele próprio tem o seu controlador, o que facilita assim, a comunicação ali entre o Arduino e ele de forma mais simplificada, e pode ser a informação pode passar tanto de forma serial ou paralela. E por último, e não menos importante, a gente não pode esquecer do nosso próprio sensor de umidade, que vai estar captando os dados principais aí pra gente e que vai ser processado pelo nosso processador e vai passar pelo Arduino e pelo nosso display. Que é, agora vem um nomezinho bem complicado, que é o sensor DHT22, ou conhecido também como AM2302. Esse sensor ele é um sensor de temperatura e de umidade de alta precisão e que vai estar fornecendo para a gente dados precisos a uma faixa muito boa ali de medição. Esse nosso componente ele vai estar utilizando um sensor capacitivo e um termistor para poder estar lendo ali as temperaturas e a umidade do ambiente onde ele está instalado. Um fato interessante também é que essa nossa peça ela tem um isolamento ali para os componentes internos, para que essa umidade e a temperatura acabem não afetando ali os componentes internos, já que ele vai estar exposto ao ar livre. E por fim, chegamos no final da nossa terceira aula. Espero que todos vocês estejam empolgados em conseguir fazer a nossa estação meteorológica rodar, funcionar bonitinho do jeito que a gente planejou, e que todos estejam bastante empolgados, que é o que importa. E é isso, me despeço por aqui e até mais.